Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, não estou aqui para falar, deixar um texto bíblico ou fazer uma pregação, mas para falar sobre a polêmica que envolve, parece-me que é pastor Carlos alguma coisa, envolvendo o nosso pastor e presidente José Orisvaldo Nunes de Lima. Em um culto de terça-feira, o nosso pastor, ele falou que haverá avivamento antes do arrebatamento. E ele citou a mensagem do caminho de Emaús. Bom, e ele mencionou, após essa parte, dizendo que ele ouviu em um podcast, um pregador que ele o conhece já faz um tempo, dizendo que não haverá um grande avivamento antes do arrebatamento. Ele não citou nome, não mencionou nome em momento nenhum da mensagem. De repente, no podcast, um senhor chamado Carlos, ele acha que a fala do pastor foi com ele. E, primeiro ponto, quando ele começa a sua fala, ele aparenta que não conhece o nome do pastor José Orisvaldo Nunes de Lima. Eu acho muito difícil ele não o conhecer. Culto de doutrina AD Alagoas, do nosso pastor, é o terceiro culto mais visto no YouTube, só perdendo para o pastor José Carlos de Lima e o pastor Ailton José Alves. Então, tenho certeza que o senhor Carlos conhece muito bem o pastor José Orisvaldo Nunes de Lima. Segundo, ele fala de respeito, porém em nenhum momento ele respeita o nosso pastor, dizendo que o nosso pastor não conhece nada de hermenêutica, de homilética, de exegese, inclusive muito audacioso, chamando o pastor para ter aulas particular com o senhor Carlos. Meus irmãos, para quem conhece, para quem sabe muito bem que o nosso pastor é um grande exegeta, um grande pregador. Ele conhece muito bem das Escrituras e a igreja é muito bem alimentada. Ao contrário, senhor Carlos, talvez das suas ovelhas, e nem sei se você tem ovelhas. Outra coisa, ele chama o pastor de cangaceiro e de coronel. Meus irmãos, quem conhece muito bem o nosso pastor, sabe que o nosso pastor ele não é cangaceiro e nem muito menos coronel religioso. Ele aproveita isso dizendo que o nosso pastor ele proíbe os seus crentes de pregarem em outra igreja, inclusive disciplinou uma irmã. Eu quero dizer para o senhor Carlos que essa informação está totalmente equivocada e errada. O senhor, antes de falar alguma coisa, o senhor deveria saber melhor, colher melhor as informações. A irmã, que o senhor também não menciona o nome, eu também não vou mencionar, em nenhum momento ela foi disciplinada, senhor Carlos. Então, o senhor fez uma fake news, trouxe uma notícia falsa. O pastor, como eu disse, em nenhum momento mencionou o seu nome. Seu nome não foi citado, mas parece que a carapuça serviu. A maioria dos obreiros não recebem salário, não recebem dinheiro para estar pastoreando ou dirigindo igreja. O Senhor, em sua fala, falou que os obreiros obrigados a darem glória, porque senão cacau não cai. Foi isso que o Senhor falou. No nosso culto de doutrina, às terças-feiras, os obreiros dão glória porque realmente nós ouvimos Bíblia, nós ouvimos a palavra e sabemos quem está transmitindo a palavra realmente é um homem de Deus e piedoso. Ao contrário, talvez, do senhor. Fez uma acusação falsa, como eu já mencionei aqui, e também ele menciona que o sucesso do outro pastor mencionado, ele sim mencionou o nome, mas eu não irei mencionar, ele expõe o fracasso do nosso pastor José Orisvaldo Nunes de Lima. Isso aqui só pode ser uma piada, isso pode ser só uma piada, mas eu quero que todos os ministérios sérios cresçam, ganhem muitas almas, ganhem muitas vidas, mas o nome do pastor que o senhor mencionou, que ele é o pastor presidente aqui no estado de Alagoas, em um ministério, mas não dá nem cócegas
na igreja que o pastor José Orisvaldo Nunes de Lima é pastor e presidente. Me perdoe, não estou desprezando, menosprezando a outra igreja, não. Mas não dá nem cócegas. Como que você fala que o sucesso de outro pastor está expondo o fracasso do nosso pastor? A nossa igreja cresce, a nossa igreja cada dia mais se expande. Nós temos igrejas em todo o estado de Alagoas, alguns lugares da Bahia e alguns lugares em Pernambuco, em todos os engenhos, em todos os lugares nós temos uma igreja evangélica, a Assembleia de Deus em nosso estado, meu querido. O Alagoas é o estado que mais constrói, sendo o segundo estado mais pobre, que mais inaugura a igreja da Federação Brasileira. Procure saber mais informações a respeito do nosso pastor e a respeito da nossa igreja. Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de ti.